Olá, o meu nome é Jack da Two Dead Frog e eu quero falar com você sobre a animação de texto no After Effects. Eu sempre tive um pouco de dificuldade para criar animação de texto no After Effects. E conforme fui conhecendo melhor a ferramenta que vem com o After Effects, eu descobri que ela é mais uma ferramenta de interpolação, ou seja, ela faz com que o seu texto vá do ponto A ao ponto B e distribui essa animação ao longo de todas as outras letras da tua frase. Mas o problema é que quando você quer alguma coisa diferente desse ponto A ao ponto B, você vai ter que usar vários outros animadores e algumas expressões, e é aí que o negócio fica difícil. Foi por isso que eu comecei a estudar uma forma diferente de fazer animação de texto. E uma coisa que eu descobri é que quando você usa um controlador para criar suas animações de texto, você tem todo o controle que você precisa sobre as letras. E essas animações elas vão ser automaticamente distribuídas para todas as outras letras com o delay que você escolher. E o meu objetivo com esse vídeo é mostrar para você como criar as estruturas que você precisa de expressões para fazer com que um controlador comande as animações de texto no After Effects. O que a gente vai precisar fazer é conectar o controlador às propriedades individuais de cada letra, e a gente vai fazer isso através de um shape layer como esse daqui, em que a gente vai criar as animações e essas animações vão passar para o nosso layer de texto. No blog da Two Dead Frog você encontra o artigo completo com todas as expressões e detalhes do passo a passo. Inclusive lá você pode baixar esse projeto que eu vou fazer neste tutorial para brincar com ele, estudar, enfim, até usar nos seus projetos se você quiser. Se você gostar deste workflow, eu te convido a conhecer o Simple Text. Tem um script que eu criei que faz basicamente tudo isso com um clique. Isso faz com que esse workflow seja facilmente aplicável em qualquer projeto que você queira. Para esse tutorial eu vou criar uma composição de 1280 por 720 e vou nomear ela como My Text. Agora crie um layer de texto com um texto da sua preferência, mais ou menos como esse daqui. Agora a gente vai adicionar os parâmetros que a gente vai querer que sejam animáveis. Eu vou entrar aqui na abinha Animate do meu layer de texto e adicionar todas as propriedades de transformação. Certo? Dessa maneira ele criou automaticamente um Animator 1, que no momento ele corresponde a todo o meu texto, do início até o final dele, e esse Animator ele tem todas as opções de transformação possíveis. Nesse tutorial tem duas delas que eu não vou utilizar, então eu vou deletar. Agora uma outra opção que é interessante a gente ativar é a seguinte: Enable Per Character 3D. Isso faz com que os parâmetros dos animadores tenham 3 eixos. Dessa maneira a gente vai poder explorar animações com profundidade. Agora todos os parâmetros têm 3 eixos, inclusive 3 de rotação. Agora alguns pequenos ajustes para fazer o nosso texto funcionar melhor quando ele estiver conectado com o nosso controlador. Aqui em More Options a gente vai no Grouping Alignment e a gente vai colocar menos 50. Isso é um ajuste, se vocês perceberem, ó, vou dar um Ctrl Z. Antes, o nosso alignment estava no pé do texto. É como se fosse o anchor point de cada letra. E eu vou colocar menos 50%, isso vai fazer com que fique no centro do texto. Isso vai facilitar na hora de a gente criar as animações da maneira como a gente quer. Segundo passo, então, é criar o nosso controlador. Para isso, eu vou criar uma composição de 1920 por 1920 e vou chamar ela de Animator. E dentro dessa composição, com a ferramenta de retângulo, eu vou criar meu controlador. Para ser um pouco mais rápido, eu vou clicar 2 vezes na ferramenta de retângulo. Isso vai criar um retângulo do tamanho da composição. E agora eu vou apertar 2 vezes U, porque vai me mostrar todos os parâmetros que não estão resetados.
Nesse caso, eu quero que o tamanho do retângulo seja 100 pixels por 100 pixels. Eu vou nomear esse layer como Animator também. Como a gente animou antes aqui o Enable Per Character 3D para ter 3 eixos em todos os parâmetros, eu vou também, nesse caso aqui, ligar a opção 3D do layer. Dessa maneira, todos os parâmetros aqui também vão ter 3 eixos. Agora eu quero mostrar um detalhe interessante. Novamente eu vou clicar e arrastar essa composição para o lado. A gente consegue ver os parâmetros que vão servir de base para a nossa animação no nosso animador aqui. E o que acontece é o seguinte, todos os parâmetros estão praticamente idênticos, menos o de posição, que a posição do Animator aqui, por padrão, vem zerada, e no caso do nosso Animator, a posição vem 960, 960, e eu quero que isso fique zerado também. Para zerar o parâmetro de posição, eu vou usar um nulo. Então, eu vou criar um nulo e vou nomear ele como 0 Animator. E então, eu vou parentar o meu Animator nesse nulo. Vocês vão ver que automaticamente vai zerar a posição. Isso porque agora o nulo é que tem aquela posição anterior e a posição do meu Animator é em relação ao nulo. Agora tem alguns detalhes que eu vou fazer aqui no nulo, porque eu não preciso mais ver ele agora. Ele não tem mais importância para mim. Então eu vou desabilitar a visualização dele, esconder ele com essa opção, Shy, e vou trancar o layer. E por fim vou ativar aqui a opção Shy, assim eu só vejo o animador nessa composição. A outra opção que eu vou habilitar é a opção Guide Layer. Isso faz com que esse layer não seja renderizado caso ele venha a ser colocado dentro de alguma composição. Agora o que eu vou fazer aqui é uma animação, e essa animação vai ser bem simples, só para eu ter uma ideia do que está acontecendo com o meu layer de texto enquanto eu vou criando as expressões, tá bom? Eu vou fazer uma animação na posição e na rotação Z. Perfeito. Essa vai ser a animação. Agora, o que eu preciso fazer é adaptar a estrutura de animadores aqui no meu layer de texto. Cada letra vai ter um animador correspondente. E esses animadores vão levar em consideração o delay que nós vamos escolher. Vai ser o tempo de entrada de cada letra. Então, para fazer isso, eu começo aqui no Range Selector. Vamos mudar uma opção que é a seguinte. Baseado em caracteres, mas eu quero excluir espaços, senão os espaços entre as palavras vão tomar um tempo de animação também. Não é interessante isso para nós. O outro parâmetro que a gente precisa mudar é unidades. Então, atualmente, nosso Range Selector funciona de 0 a 100%. Eu vou mudar isso para Index. Então, agora ele considera as letras. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar só a primeira letra, aqui no End eu coloco 1. E se eu quiser ir pulando de uma em uma letra, aqui no Offset eu vou subindo, tá vendo? Ó, conforme eu vou subindo o número aqui, ele vai considerando a letra que vem na sequência. O que vai acontecer é que eu vou ter um animador para cada letra. Só que eu quero definir isso de maneira dinâmica, para que eu não tenha que ficar manualmente em cada animador subindo o número do offset. Para fazer isso, eu vou usar a seguinte expressão. Então, eu aperto aqui Alt-clique e agora, no campo de expressões, eu vou digitar a seguinte expressão. ThisProperty, property group, vou colocar o número 3 aqui, e property index, menos 1 ponto e vírgula. O que isso significa? Então, vamos lá. Tem 3 coisas sendo dito aqui. Primeiro, esta propriedade. Ele está falando, então vamos acessar esta propriedade aqui. E agora eu quero achar o property group número 3. Essa função ela é muito interessante, porque ela faz com que você possa acessar grupos em diferentes hierarquias a partir da sua expressão. Então,
cada vez que você sobe um número aqui, ele vai subindo um grupo de hierarquia nas suas propriedades. Então, neste caso aqui, como está o número 3, ele sobe. Esse aqui seria o 1, o grupo de propriedades 1, aqui seria o 2 e aqui seria o 3. E o último item é o Property Index. Para quem conhece um pouquinho de expressão, sabe que quando você coloca o index em um layer, ele vai contar o número de layers que existe. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o index do layer, que é esse daqui. Ó. Conforme eu vou duplicando, ele vai criando um novo index. Então, esta, como é a sexta layer, tem o index 6. Nesse caso específico, ele não vai usar o index da layer, ele vai usar o index desse grupo de animadores. Então, conforme eu for duplicando o animador, ele vai aumentando o index. E isso é muito útil para nós, porque vai fazer exatamente o que eu preciso. Deixa eu mostrar aqui de maneira um pouquinho mais prática. Vou duplicar algumas vezes aqui o animador e vou escrever aqui em cima na busca offset. Como vocês podem ver, o offset está subindo gradativamente. 0, 1, 2. Ou seja, a expressão está funcionando exatamente como eu preciso. Porque quando eu seleciono o Animator 1, a gente vê que o M está selecionado. Quando eu seleciono o Animator 2, a gente vê que o Y está selecionado. E assim por diante. Mas a gente ainda não terminou com esse animador. Então eu vou deletar os animadores duplicados e vou manter só o primeiro por enquanto. Por fim, vou criar um efeito dentro dessa aba aqui de Expression Controls, chamado Slider Control. Esses efeitos de expressões, eles são vazios, ou seja, se você modificar aqui, ele não faz nada, mas ele é muito útil porque a gente pode ligar as nossas expressões nesses parâmetros aqui e com eles controlar o que quer que a gente queira. Então, nesse caso aqui, eu vou renomear para Delay. E aqui no slider, eu vou colocar 0.05. É o mesmo valor que a gente estava usando ali no começo do vídeo, em que a cada 0,05 segundos, uma nova letra vai entrar em cena. O próximo passo, então, é conectar o parâmetro do texto ao parâmetro do controlador. Para fazer isso, eu vou melhorar um pouquinho a visualização aqui. E daí, no meu Animator 1, eu vou lá na posição e uso essa ferramenta aqui para conectar essa posição a esta daqui. Como você pode ver, já está de alguma maneira funcionando, porque o M já está se movendo conforme o meu controlador. Só que eu preciso fazer alguns ajustes na expressão que o After gerou automaticamente quando eu usei aquela ferramenta de conexão. E esses ajustes é para tornar mais fácil a leitura da expressão, porque depois eu vou ter que modificar ela algumas vezes, e também para fazer com que a expressão leve em conta o tempo de delay que eu quero escolher. E também leve em conta a letra atual em que a gente está trabalhando. Para isso, eu vou criar algumas variáveis. Para quem não é muito familiarizado com expressão ou com programação, as variáveis são como se fosse nome que você dá para determinados valores ou parâmetros. O primeiro deles vai ser source layer, ou seja, qual é a nossa layer fonte, a nossa layer de origem. Então, var source layer. O outro parâmetro vai ser source parameter, ou seja, qual é o nosso parâmetro de origem. Não pode ter espaço, tá? O nome da variável não pode ter espaço. Ok. Agora eu vou usar a expressão. Vou desligar a expressão por enquanto, porque ela vai dar uma série de erros enquanto ela não estiver pronta. Vou usar a expressão que o After escreveu para mim e copiar aquilo que me interessa. Nesse primeiro caso aqui, o que me interessa é o nome da comp e o nome do layer, porque isso vai ajudar o After a entender de qual layer eu estou pegando as animações. Agora eu vou pegar essa variável aqui, que significa o nome da layer, colar aqui, e vou pegar o resto da expressão aqui, que é basicamente o parâmetro do qual eu estou pegando as animações. Nesse caso é o position. No futuro a gente vai precisar modificar isso aqui, e é por isso que é importante eu escrever de uma maneira que torne mais prática a leitura depois. Uma nova variável é a variável delay. E eu vou usar novamente essa ferramentinha aqui
para pegar o valor do delay. Então, o delay vai ser igual a 0,05. Só que, por ele estar nesse controlador, eu posso alterar esse valor no momento em que eu quiser, sem precisar entrar na expressão. Próxima variável que eu vou criar vai se chamar letra atual, ou current letter. E essa expressão é basicamente a mesma coisa do que essa expressão que a gente tinha aqui, ó. Eu vou até copiar ela. A única diferença é que, por estar em um parameter group diferente, ela vai ter que ter um número diferente. Ao invés de ser 3, vai ser 2. O resto todo continua o mesmo. Agora, eu vou definir uma variável e vou chamar ela de current delay. Ela vai calcular o delay atual. Porque dependendo do número da letra, por exemplo, a letra 1, tudo bem. Ela vai entrar sempre no mesmo tempo que entra a animação do animador. Mas a letra 2, ela vai levar em consideração o valor do slider, ou seja, ela vai entrar 0,05 segundos depois. A letra 3, ela vai entrar 2 vezes 0,5 depois. Enfim, é a multiplicação do delay pela letra atual. Então, vamos lá. Current letter vezes delay. A última linha é a linha que junta todas essas expressões e faz com que o cálculo que a gente precisa aconteça. Então, vamos lá. Ela funciona assim. Vamos pegar o nosso parâmetro, ou seja, posição desse controlador, ponto value at time. Isso é uma função que significa o seguinte: essa função vai pegar os valores desse controlador no tempo que eu escolher. Como eu vou colocar time aqui, vai pegar no tempo normal, no tempo em que ele estiver acontecendo. Só que tem um detalhe. Eu vou colocar menos inPoint. O que é o inPoint? É onde começa o layer. Agora, meu layer está começando no frame 0 e está tudo bem. Só que o problema é, se ele estiver mais para frente, a animação começaria no 0. Então, é por isso que eu coloco aquele detalhe lá, menos inPoint. Então, a animação sempre vai começar aonde começa o meu layer. Continuando aqui, deixa eu desabilitar o aviso de erro de expressão. A outra coisa que eu vou subtrair é o current delay. Lembrando que o current delay sempre vai calcular o delay atual de acordo com o número da letra e o número do delay. Apenas um erro aqui, ó, inPoint. Perfeito. Então aqui, ó, tá funcionando. E se a gente vir aqui e duplicar várias vezes, a gente percebe que já está funcionando para as outras letras também. Perfeito. Mas o que a gente precisa fazer agora é conectar os demais parâmetros. Então, para fazer isso, eu vou conectar todos os parâmetros e usar a expressão que o After escreve para me ajudar a adaptar a expressão que eu criei. Então, na prática, vamos lá. Ó. Conecta o anchor point, conecta a escala. Deixa eu habilitar a escala aqui. Ó. Selecionando o layer, apertando Shift S, ele vai só somar a escala. Então, coloca a escala, coloca a rotação X, coloca a rotação Y, coloca a rotação Z. Deixa eu habilitar também a transparência. Shift T. Coloca a transparência. Agora, eu vou vir aqui na minha expressão de posição, que está pronta. Copiei ela. E lá no anchor point, eu vou colar a minha expressão inteira e vou substituir apenas essa parte aqui, ó, ponto transform anchor point, e deletar o resto. Então, eu vou vir aqui e colar aquela parte da expressão. Assim, meu anchor point já vai estar sendo governado pelo controlador. Eu vou fazer o mesmo nos demais parâmetros. Então, relembrando, eu vou copiar a expressão inteira, vou vir aqui na escala,
colar a expressão toda e buscar na expressão que o after criou para mim só o nome do parâmetro que eu preciso. Nesse caso, scale. Na verdade, é até um pouco fácil de deduzir. Se você quiser só adicionar o parâmetro, você pode só escrever o nome dele. Então, aqui é opacity, eu já sei que é opacidade. Aqui, z-rotation. Então, tá bom. E agora, y-rotation. Esse tipo de erro nessa fase é normal de acontecer, porque às vezes ele está pegando um parâmetro que tem só uma dimensão e recebendo 3 dimensões. É por isso que a gente está adequando cada parâmetro à sua propriedade correta. X-rotation. Vocês viram como foi importante separar um pouquinho melhor aqui, porque daí fica fácil de eu saber, na linha 2, o source parameter é o parâmetro que eu tenho que modificar. Se fosse só uma linha comprida com tudo, ficaria mais difícil, tá? Escala já foi, posição já foi, anchor point já foi. Enfim, já linkei todos os parâmetros. O meu animador master, por assim dizer, está criado. Então agora o que eu vou fazer é duplicar ele o número de letras que eu tiver na minha palavra. Nesse caso, eu acho que são 16 letras que tem nesse texto. Ok, tenho 16 animadores e agora eu tenho um controlador que governa a animação do meu layer de texto. E com isso a gente pode brincar muito. Aqui, por exemplo, eu vou mexer no delay. Agora, a cada 0,1 segundo, uma nova letra entra. E no controlador, eu consigo criar a animação que eu quiser. Um truque é você trancar a visualização desta composição e, clicando no nome da comp, criar uma nova visualização. Dessa forma, você vai poder criar as animações aqui no seu animador e já ver o que está acontecendo aqui no teu layer de texto meio que em tempo real. Claro, né? Essa animação está simplinha, não está nada atraente. Você tem que utilizar a sua criatividade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado dessa técnica. Um grande abraço. Tchau, tchau.